Hoje eu vou falar sobre o que está escrito na bandeira brasileira, né? Na bandeira, todo mundo conhece, desde a época da escola, né? Que está escrito ordem e progresso. A gente sabe que não tem como ter progresso se não existir ordem. Então, por isso, a ordem vem primeiro. E a partir da ordem, segue-se o progresso. Em todo lugar, se não seguir essas duas regras, as coisas não funcionam. Se não tiver ordem, o progresso ele vai ser apenas para alguns. O progresso pode ser alguma coisa injusta. Afinal, não existe ordem. Porque se não tem ordem, é uma falha institucional. Sem ordem, as pessoas sofrem. Inclusive, quando as instituições elas estão fora de ordem, é um dos maiores motivos pelo sofrimento da raça humana. Foi o que aconteceu na época de Hitler. E isso que eu estou dizendo encontra-se nos livros de direito, que vocês podem pesquisar. Houve uma completa desordem no judiciário e na política da Alemanha. E ali, o Hitler ele conseguiu operar todas as suas maldades dentro da legalidade da lei. Dentro da lei. Porque não existiu ordem. Então, todas as operações que Hitler fez estavam dentro da lei. Por quê? Porque quem deveria manter os estatutos, né, as constituições, não fez o seu dever de casa. E ali, alguns direitos civis dos judeus que viviam na Alemanha começaram a ser modificados. E isso deu a permissão para o mal operar na sua extremidade. A maldade consegue chegar ao seu ápice quando a justiça, que ela mesmo com os olhos vendados, ela faz justiça sem olhar, mas olhando para a lei, né? Ela olha para a lei. A lei é a lei. Se você comete um crime que você não sabe que é crime, você não deixa de pagar por você não saber. A lei é a lei, né? Tem ditos na justiça, né, que os advogados gostam de falar, nas suas vênias, nas suas formas eloquentes de falar, que são linguagens que a gente precisa estudar, né, para a gente entender um pouquinho. Porque a maioria dos mortais são leigos nessa área. Então, a lei é a lei. Então, o Hitler conseguiu agir dentro da lei, porque os direitos civis começaram a maltratar os judeus que viviam na Alemanha. Os direitos deles começaram a ser modificados e aquele cidadão alemão, ele tinha melhores direitos do que os judeus. Ali começou a desordem para aquele povo. Por isso que eu falo, o progresso pode vir no meio da desordem, mas ele vai servir somente para poucos. É como, eu digo que a política ela é como um sindicato, né? Você tem a vida que o Brasil é como um sindicato. Você tem um sindicato, muita gente não sabe nem onde é o endereço do sindicato, né? Se você não souber aonde é o endereço, se você não acompanhar aqueles que estão ali para representar os trabalhadores, você primeiramente não está valorizando a luta que os seus antepassados tiveram por conta daquelas conquistas. Você não está valorizando isso, porque os seus antepassados tiveram lutas ferrenhas, muitos perderam a vida para que você tivesse hoje um sindicato, um defensor de uma categoria trabalhadora, né? Lá atrás, quando os senhores do engenho mandavam em tudo, né? Eu não vou falar nem da escravidão, porque o escravo ele não entendia muito bem que ele era um escravo. Ele nascia sem estudo, ele nascia na casa do senhor do engenho. Para ele, a vida do negro era aquela. Depois que eles foram começando a ter consciência, né? Mas ele era um fruto do meio, eles não compreendiam, não tinham estudo, nasceram sem orientações, sem instruções, a ponto deles não entenderem os seus próprios direitos. Quando você passa a entender os seus direitos,
você olha para o mundo e você vê que seus direitos estão sendo defraudados e você também enxerga que você não tem poder para lutar contra a maioria que está ali. E aí o que acontece? Começam as revoltas, as rebeliões, a preço de sangue, a preço de muitas lutas, se consegue direitos para outros que muitas vezes aqueles que lutaram não se beneficiaram desses direitos, perderam suas famílias, pagaram alto preço, sofreram porque era um momento de guerra e não de paz. E hoje, quando você tem paz, você vê os seus direitos sendo destruídos, né? E muitas vezes a pessoa acha que é normal. O político vai lá, tira o dinheiro da saúde e desvia. Quando ele faz isso, ele não dá oportunidade para o SUS se desenvolver a ponto de um dia você ter todo o tratamento do câncer ali. Você não dá oportunidade porque não tem ordem, você não dá oportunidade para o progresso. Se não tem ordem, o SUS não se desenvolve a ponto de progredir, de ter todas as vacinas, todos os medicamentos, todos os equipamentos médicos. Então, sem ordem, nunca vai existir progresso. Sem ordem, não se segura as riquezas de um país. E a sociedade, boa parte dela, está entendendo e arregaçando as mangas e compreendendo que ela não pode mais ficar alheio às questões políticas. Olha, eu não gosto de política. Perfeito. Você não vai conseguir somar em nada no seu país. Olha, eu não entendo, mas você procura saber. Agora, tem aquelas pessoas que nas redes sociais estão confrontando as mentiras. E o pior, que aquela época em que o político comia um pastelzinho de feira para dizer que era humilde, ainda é acreditado. As pessoas ainda acreditam que aquilo é um símbolo de humildade. Então, quando você olha para essa situação, você entende que é uma fragilidade social, né, muito grande. Um país que ele não teve progresso na sua educação, não teve progresso nas conquistas relacionadas ao desenvolvimento intelectual. Não teve progresso nesse sentido. Só que o progresso, ele vai seguir tempos. E as redes sociais é um tempo muito legal. Por quê? Porque você pode pegar o vídeo da mentira que o cara está contando e expor aquela mentira para todo mundo. Quando você faz essa exposição, olha que situação. As pessoas conseguem, na política, acusar o outro das coisas que ele tem feito de errado. E aí, pior, existe um espaço no coração das pessoas que abrigam essa mentira e mesmo que você mostre para elas a verdade, elas preferem a mentira. Isso se chama falta de personalidade. Falta de caráter próprio. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa gosta daquele político porque gosta, igual time de futebol. Eu gosto, perdendo, ganhando, eu gosto. Ele tem ideias e ideologias que se assemelham com os meus pensamentos, né? A pessoa pode aqui estar defendendo a moral, os bons costumes, o casamento, com a vida totalmente ao contrário do que ela defende, que ela ainda é aceita na sociedade. É um tapa na nossa face. É uma hipocrisia deslavada que acontece. Então, algumas pessoas indignadas, elas vão lutar. Então, por isso que eu falo, é igual um sindicato. A pessoa só se preocupa saber o que ocorre quando o aumento do salário vem. Aí vem aquele aumento minguado. Poxa, de novo, esse sindicato não presta, dizem eles. Esse sindicato não está trabalhando, dizem eles. Mas se você não observa, se você não acompanha, se você não participa, se você não se sindicaliza, se você não dá teu poder de voto, porque você vai fazer isso com o conjunto, com o coletivo. E aí, o que acontece? As empresas vão vencendo batalhas, vão te obrigando a trabalhar no domingo, vão colocando sobrecarga sobre você, vão cortando as coisas. Se hoje você divide o dinheiro da passagem com o patrão, amanhã você mesmo vai pagar a sua passagem. E ali acontece que as empresas começam a enxugar nas suas contas, eles querem mais se tirar direitos trabalhistas e te colocar numa posição em que você fica ali refém, né, porque você não consegue expressar nada na sua vida. Você não tem direito à vida.
numa escala 6 por 1, você não tem direito à vida. Você não tem direito a levar seus filhos para a escola, você não tem direito a ir ao médico, você não tem direito a dizer nada. Por quê? Porque a empresa vai impor as regras, acúmulos, desvio de função, e ali vai se atropelando, né? Porque não tem ordem. O progresso é só para poucos. Na desordem, alguns conseguem o progresso. Mas quando você tem a ordem e o progresso, ela está escrita de um canto da bandeira do país até o outro canto. Está dominando todo o país ali com uma só frase: ordem e progresso. Como se você pegasse um texto sobre o mapa do Brasil e ao invés de escrever Brasil, você colocasse ordem e progresso. Ou seja, essa ordem e progresso ela tem que funcionar para todo mundo ali. Ela não pode funcionar somente para uns. Ela está em todo o país. Então eu não posso querer que as coisas sejam boas só para mim, porque existem classes sociais. A minha vida pode às vezes não melhorar muito, mas quando eu vejo que pessoas saíram do mapa da fome e da pobreza, eu vejo que são anos e anos de desordem e falta de progresso, que aquele progresso, quando chega, não vai atingir a mim de imediato. Primeiro ele vai ter que vir e atingir os mais necessitados. E se eu vejo isso acontecendo e não me alegro com isso, é porque eu não sou uma pessoa de bem. Se eu penso que o progresso tem que vir para mim primeiro, eu não sou uma pessoa de bem. Porque eu estou enxergando que aquele que estava lá no fundo do poço, cavando mais para baixo, agora está conseguindo respirar, está conseguindo chegar ao topo, está conseguindo sair do poço. Eu já estou fora do poço, mas eu ainda não tenho água. Mas aquela pessoa que estava no fundo do poço estava sufocada, estava sem vida. Então, eu vendo ela saindo do poço, eu fico feliz. Eu não tenho água para dar, ela não tem água para mim, mas eu fico feliz porque ela saiu do poço, porque lá dentro do poço é pior do que estar fora dele sem água. Porque lá ela estava no fundo, sem água, sem ar e sem vida. Então, quando você vê a vida do outro se levantando, você tem esperança de que a coisa está dando certo, de que a coisa está funcionando. E aí você consegue ver que os governos estão tentando ordem e progresso.